Todo-Poderoso, nós te agradecemos, Senhor, por mais um dia que passou, mais uma noite que vai passar com fé do Senhor, vai ser uma noite muito boa. Então, nós pedimos que nós possamos ajudar os bons espíritos, porque eles têm compromisso e têm boa vontade, mas também nós estamos seguindo eles. Nós também temos boa vontade, também temos muita fé. Nós acreditamos que só existe o Deus onipotente e aqui nosso governador maior, nosso Senhor Jesus Cristo. Nós confiamos, segundo a doutrina espírita, nós acreditamos que está tudo certo. Tudo que tem no planeta Terra, tudo está certo. Não tem nada errado. O errado é só nós mesmos, ser humano. Então, inclusive, nós pedimos perdão por nós estarmos errados, mas com fé no Senhor nós vamos melhorar. Então, pensando nisso, nós queremos dizer para os irmãos desencarnados que estiver querendo nos acompanhar, será bem-vindo, porque nós estamos aqui todos para aprender. Aqui ninguém é senhor de si, todos nós somos aprendizes do Senhor. Então, só temos a agradecer. Um irmão vai ler o Evangelho ou um outro livro referente, nós vamos comentar para que as coisas melhorem, para nós e para todos. Nós estamos no capítulo 39 da nona parte, a reencarnação, finalizando ela, né? Futuro do homem, a reencarnação. Esse aqui foi o que nós vimos na semana passada. E esse é o de hoje. Vamos direto para o de hoje? Acho que pode ser. Então tá, o senhor quer ler ele? Pode ser. Então tá. Então vamos aqui, né? Diante de tais acontecimentos, considerando-se os fenômenos místicos, as ocorrências paranormais, os êxtases naturais e os provocados, aos quais a psicologia organicista dava gênese patológicas, nasceu, mais ou menos recentemente, a denominação quarta força em psicologia, sucedendo ou completando o behaviorismo, a psicanálise e a psicologia humanista, que é a escola transpessoal. Entretanto, já no começo do século, Burke, desejando enquadrar em uma só denominação estes e outros eventos psicológicos, cunhou o conceito de consciência cósmico, a fim de o situar em um só capítulo, tornando-se de uma forma pioneiro na área da psicologia transpessoal, que abrange, entre outras, as percepções extrasensoriais, além da área da consciência. Nesta conceituação, a morte é o fenômeno biológico a transferir o ser de uma para outra realidade, sem consumpção da vida. O ser humano, diante da visão nova e transpessoal, desde ser a massa apenas celular, para tornar-se um complexo com predominância do princípio eterno. A decisiva contribuição dos seus pioneiros, entre os quais Maslow, Assagioli e com a sua psicossíntese, Sweet,
Wilber, Grof e outros, oferece excelentes recursos para a psicoterapia, liberando a maioria dos pacientes dos seus conflitos e problemas que desestruturam a personalidade. Bem, diante desse começo aqui, e esses personagens aqui esses últimos aqui, eu não tenho conhecimento para dizer a verdade, não tenho conhecimento de nenhum dos personagens, nem o Maslow, o Aspergioli, depois o Switch, o Sutis, o Wilber, Grof, eu não tenho conhecimento deles, que eles oferecem recursos para a psicoterapia, né? Então, aí entra da psicologia aplicada às curas, liberando a maioria dos pacientes de seus conflitos e problemas que eles estruturam a personalidade. Mas aqui, e no início também, ele fala dos acontecimentos, né, considerando-se os fenômenos místicos, então né, nem só os reais, mas os místicos também. Aí vai falar das ocorrências paranormais, o êxtase, as êxtases naturais, os provocados, aos quais a psicologia organicista dava gênesis patológicas. Aí nasceu, mais ou menos recentemente, a denominada quarta força da psicologia, que é sucedendo ou completando o behaviorismo, a psicanálise e a psicologia humanista. No behaviorismo é aquela do estímulo e resposta, né? A psicanálise, nós já conhecemos bastante, que o trabalho da psicanálise a gente já tem mais conhecimento. E depois da psicologia humanista, que ela vai falando. Aí depois fala que no começo do século, Burke desejando enquadrar em uma só denominação tudo isso, e outros eventos psicológicos, cunhou o conceito de consciência cósmico, ou seja, consciência cósmica, né? Talvez deveria ser, que consciência seria cósmico, não achei muita concordância aí, mas ele cunhou tudo isso e criou na consciência cósmica. Então, na consciência cósmica envolve todos esses trabalhos aí, a fim de os situar em um só capítulo, tornando-se de alguma forma pioneiro na área de psicologia transpessoal, que abrange, entre outros, as percepções extrasensoriais, além de... e vai. E aqui, nesse penúltimo parágrafo, fala assim que nessa conceituação que vem falando, a morte é um fenômeno biológico, a transferir o ser de uma para outra realidade. Então, sem a construção, ou seja, sem a consumação, né? Ou seja, a vida não acaba. Então, já começou a mostrar que a morte é um fenômeno apenas biológico, e transforma a vida para outra realidade sem acabar com a vida, né? A vida continua. Aí ele vai continuando, ele fala, né, que o ser humano, diante dessa visão nova agora, transpessoal, deixa de ser a massa apenas celular. O ser humano não é mais a massa celular, para tornar-se um complexo entre predominância do princípio eterno. Então, o ser humano, de acordo com essa visão nova, já não é mais apenas um corpo de massa que morreu, acabou, né? Mas é um conjunto que vai além, né? Que fala que é um complexo com predominância do princípio eterno, ou seja, que nunca acaba. Quem diz isso, né? Aí depois fala da contribuição desses autores aí, que eu não tenho nem conhecimento deles. A vida continua e que para a gente buscar certas curas, essa questão da psicologia, considerando
saindo dessa ideia materialista, né, que ela lembra aqui, né, psicologia organicista, que dava genes patológicas, né, que é aquela psicologia que considera só a vida presente, né, ou os nossos comportamentos são fruto dos nossos relacionamentos, da nossa convivência, ou é fruto da genética, né, que nasceu com aquela situação, né, aquela predominante, né, fisicamente. Mas esses pesquisadores, né, que eu também não conheço, né, alguns sim, Maslow tem na administração, né, a gente estuda aí na administração, outros a gente só de ouvir falar, mas eles são pioneiros, né, desse estudo da mente, porque por mais que a psicologia ou mesmo as demais ciências queira manter os nossos comportamentos presos apenas ao cérebro, aquela questão física, tem coisa que foge a isso, eles não conseguem explicar. Então a psicologia ela vem avançando bastante nessa área, porque esses estudiosos, né, começam a fazer algumas pesquisas e percebem que há algo além disso aí. E auxilia muito na cura, no tratamento, né, tal da psicoterapia. Dia que eles considerarem o espiritismo, a vida após a morte, a possibilidade de comunicação, as heranças reencarnatórias, com certeza vai avançar muito mais nessa questão de livrar dessas doenças. A Francisca chegou. Boa noite, Francisca. Boa noite, Adilon. Boa noite, Maurício. Boa noite, Francisca. Boa noite, Maurício. Boa noite, dona Francisca. Boa noite, Praça Deus. Muito bem, então vamos para o próximo. Alguém quer fazer mais algum comentário? Então vamos no outro. O outro é pequenininho, já é o finalzinho do capítulo, né? Neste admirável amálgama da integração dos mais importantes insights das doutrinas psicológicas do Ocidente com as tradições esotéricas do Oriente, agiganta-se o Espiritismo, pioneiro de uma psicologia espiritualista dedicada ao conhecimento do homem integral na sua valiosa complexidade, espírito, perispírito e matéria, ampliando os horizontes da vida orgânica a se desdobrarem além do túmulo e antes do corpo, com infinitas possibilidades de progresso no rumo da perfeição. Fim do livro. Então, aqui ela só faz o fechamento, né, da questão, né, da inserção da ideia do espiritismo como um caminho, né, para resolver esse entendimento, né, do ser humano, do homem integral. E a ciência ela permanece ainda muito presa ao homem físico, né, o homem biológico. Com a ideia espírita vai ter uma visão mais ampliada do homem. Hoje já se tem muito avanço nisso aí, né? A gente já percebe que nós todos somos diferentes, né? Que temos infinitas possibilidades. Quando vê uma pessoa com problema mental, as avaliações, os tratamentos são bastante diversificados. Uma mesma pessoa que tem um sintoma e o outro que tem o mesmo sintoma, eles já sabem que os tratamentos muitas vezes têm que ser diferentes, porque são pessoas diferentes, e às vezes origens diferentes, consequências diferentes, né? Então a ciência já avançou muito nisso, e a psicologia também, né? Ela já está se tornando cada vez mais presente na vida do ser humano. Hoje é difícil a gente encontrar uma pessoa que
Fala, não, nunca consultei um psicólogo, né? O psicólogo está presente na vida da maioria das pessoas, de alguma maneira. É isso. Aqui nesse final, aqui, nesse último parágrafo, né, está falando a questão do surgimento, né? Agora, aí fala que você é giganta, né? O espiritismo pioneiro de uma psicologia espiritualista dedicada ao conhecimento do homem integral, né? Aí o homem no seu homem complexo, como espírito, perispírito e matéria. Porque quando se fala de ser humano mesmo, a gente aqui na Terra nós temos que entender esse complexo, né? Então não dá para você entender corpo sozinho ou espírito sozinho, porque aqui nós somos um conjunto, né? Essas três partes que nos compõem. Só que o que nós estávamos nas universidades ainda não se aceita isso, né? A questão do homem como esse tríplice aspecto. Não se estuda isso nas universidades. Então a pessoa sai de lá com a formação, muito, inclusive, negando, né? Porque as pessoas principalmente são evangélicas, que formam em psicologia, não vão ter essa visão porque lá na faculdade não aprende, na sua religião também não ensina, que o espírita que faz um curso de psicologia pode ter essa visão, porque ele estuda esse campo também já. Agora, nem todo mundo estuda, então a maioria das pessoas que não tem esse conhecimento, né, do homem nesse tríplice aspecto, não vai ter essa consciência, né? Então, inclusive, nós comentamos muito, né, que quando a psicologia conseguir entender, né, e abarcar todo esse complexo humano, de o homem sendo o espírito e utilizando seu corpo para espiritual e mais o corpo material para se manifestar na Terra, fica bem mais fácil um tratamento pela psicologia. É isto. Barçanufo, Francisca, quer comentar também? Não? Tranquilo, deixa por baixo coisa. Eu conheço uma pessoa que é psicóloga, mas ela não acredita em reencarnação. O tratamento fica mais difícil, né? Para tratar os pacientes. Esse conhecimento acho que facilita mais. É assim mesmo. Nós estamos caminhando no sentido de melhorar esse aprendizado todo. Vou começar pelo prefácio aqui, As Dores da Alma. Que passou muito rápido aqui. Dores da Alma, prefácio. O senhor começa ou eu começo? Eu começo então aqui. Então, tá. Nas celebrações da publicação do primeiro livro da codificação kardeciana, quando a Seara Espírita completa 141 anos de iluminação e libertação das consciências, entregamos aos leitores o resultado de nossos estudos e meditações sobre os ensinamentos superiores o Livro dos Espíritos. Desde muito aspirávamos realizar comentários em torno da imensa riqueza que existe nessa obra basilar. Nela, encontramos verdadeiros tratados de sociologia, de psicoterapia, de pedagogia, de saúde mental e outras tantas ciências que são valiosos recursos para desenvolvermos a capacidade de pensar, de escolher, de tomar decisões e para nos tornarmos cada vez mais conscientes em todas as circunstâncias da vida, inspirando-nos
em suas preciosas questões e respostas, fizemos nossas modestas anotações, cujas páginas, em sua totalidade, reunimos neste volume. Não temos a pretensão de inovar as diretrizes espíritas, mas, sim, o propósito sério de reafirmar-lhes os sublimes conceitos que, em realidade, são os grandes estimuladores da mente humana à sementeira de uma vida nova. Para tanto, utilizamos-nos de um sumário de termos retirados dos materiais de pesquisa e do pensamento de notáveis estudiosos do comportamento humano. Estamos cientes de que integramos falange de espíritos ainda em evolução nas atmosferas intelectuais da Terra, tão sujeitos a enganos quanto qualquer outro. Temos também consciência de que somos uma alma que leva ao alto o achote iluminado que Jesus Cristo, por compaixão, nos concedeu a graça de carregar, para que iluminássemos a nós mesmos, em primeiro lugar, a fim de que conhecêssemos as nossas faltas e, ao superá-las, realizássemos o serviço do autodescobrimento. Nada traz de comum e extraordinário nesta contribuição. Estes simples textos, em que desenvolvemos um raciocínio, mais entre os diversos estudos das questões e dos conflitos humanos, representam o somatório de nossas meditações nos ensinamentos superiores. Apuramos dados atuais, examinamos conquistas modernas e observamos conceitos recentes, tentando resumir dessa forma nossas conclusões que, ora, entregamos nesta editoração. Em nossos apontamentos, denominamos 7 pecados capitais como as dores da alma. São eles o orgulho, a preguiça, a raiva, a inveja, a gula, a luxúria e a avareza. Na atualidade, graças ao valioso concurso das doutrinas psíquicas, de modo geral, e da psicologia espírita especificamente, esses pecados são considerados mais como desajustes, neuroses ou desequilíbrios íntimos. Em verdade, os pecadores precisam mais de autoanálise e reparação e tratamento do que de condenação, repressão ou castigo. Quem tem hoje um mínimo de clareza íntima procura discernir esses processos psicológicos em desalinho da psique humana, não levá-los a um sacerdote para que os absolva, ou simplesmente apontá-los com faltas ou erros provocados pela ação dos espíritos infelizes, sem assumir nenhuma responsabilidade. Entendemos que as dores da alma são fases naturais da evolução terrena, nas quais estagiam todos os seres em crescimento espiritual, aprendendo a usar convenientemente seus impulsos inatos ou forças interiores. A mortalidade medieval, em seu ardoroso empenho de regulamentar uma linha de conduta, instituiu os 7 pecados capitais, que supomos ter sido uma tentativa de impedir que as criaturas enveredassem pelos imaginários caminhos do mal, com o temor de serem levados a uma completa ruína por toda a eternidade. Na atualidade, as religiões austeras ou intransigentes proclamam ainda o pecado em altas vozes, julgando as atitudes e as ações com radicalismo racional
e posicionando-se com uma certeza absoluta sobre o que é bom ou mal, certo ou errado. No entanto, quem compreendeu as divinas intenções do poder da vida sabe que na nossa existência nada pode estar acontecendo de errado, pois a obra da natureza tem a maravilhosa capacidade de sempre estar promovendo a todos, mesmo quando tudo nos pareça perda ou destruição. Ao entregarmos o nosso livro, temos a intenção de despertar os interessados para a conquista do autoaperfeiçoamento através do estudo da vida inconsciente, além mar de nossa existência espírita de espíritos imortais, fazendo conexões entre os mecanismos e métodos da psicologia e diversas questões do livro Luz. Essas interligações entre a nova revelação e estudos das atividades psicológicas permitiram novos ângulos de compreensão, contribuindo para que aceitemos, valorizemos e apreciemos tanto as nossas experiências como as dos outros e avaliemos tudo aquilo que elas representam naquele exato momento evolutivo, sem lançarmos mão de críticas, perseguições ou imposições. Possibilitam, do mesmo modo, que nos limitemos unicamente a olhar e observar os vários níveis da experiência humana sem contestarmos ou indagarmos se poderia ou não ser de outra forma. Assim, apreciamos somente as diferentes ações e formas de aprendizagem com que os bens fundamentais da divina providência agem e promovem a evolução da humanidade. Nenhuma pessoa se queixa das pedras por serem duras, nem tampouco da cachoeira por ser úmida. É dessa forma que devemos ponderar e analisar as atitudes heterogêneas da natureza humana se quisermos facilitar e cooperar adequadamente com o processo educativo da vida maior em nós e nos outros. O mau hábito de falarmos, de fixarmos-nos em prejulgarmos, criar-nos a dores e dificuldades do amanhã, quando tivermos que arrancar as raízes da inflexibilidade. Por isso, entendemos que melhor é ser planta que germina, de galho. A dor emocional, diferentemente da lesão material, implica uma angústia no corpo todo, porém, a impressão física parece real. As dores da alma provocam um aperto no peito, uma dificuldade de respirar, uma sensação de que o coração vai se partir. Enquanto eu chorava, doía muito mesmo no fundo do coração. Assim, muitos se expressam diante dos pesares e aflições da vida. As pessoas, entretanto, tendem a condenar e punir, olvidando-se de que todos somos alunos não malfeitores na escola da vida, que as dores da alma são as educadoras ou instrutoras particulares que a harmonia da vida nos concedeu para vencermos os bloqueios e obstáculos íntimos. Esquecem também de que a doutrina espírita conhece não exclusivamente a religião, mas de forma igual a ciência e a filosofia como processos de aprendizagem. Em outras palavras, métodos de ensino importantes que utilizamos para conhecer a nós mesmos, as outras criaturas e demais criações do universo. O Espiritismo sintetiza esses três métodos para que os indivíduos
percebam a unidade ou totalidade do conhecimento pleno e não a dualidade que nos aprisiona ao mundo conflitante dos opostos. Com esta singela obra, sentimos-nos desde já recompensados, pois oferecemos a instrumentalidade de nossa vida aos princípios do amor e da educação, tentando cooperar, de certo modo, com os nossos semelhantes. Portanto, se as páginas aqui reunidas puderem constituir para algum deles, explicação, solução, reflexão ou renovação, ensejando-lhe o alívio para suas dores da alma, ficaremos duplamente gratificados pela realização deste trabalho. Catanduva, 8 de junho de 1998, AMED. Isso. É. Esse é o prefácio, né?